Fala galera do Cineplot, estamos de volta para mais um vídeo no canal. Bom, e hoje eu resolvi falar com vocês sobre cinema nacional, que eu acho que é um tema bastante importante para a gente discutir aqui no canal. E é justamente sobre essa tal criação de público que eu quero falar com vocês. Por que o nosso cinema ele não tem visibilidade dentro do seu próprio território? Por que quando a gente fala de cinema estrangeiro, a gente nunca fala do cinema americano, né? Porque se a gente fala cinema estrangeiro, a gente logo associa o cinema francês, o cinema iraniano, o cinema japonês, mas nunca o cinema americano. A gente praticamente nacionalizou o cinema americano e os nossos filmes se tornando cada vez mais americanos. Mas vamos lá, eu não estou aqui dizendo também que não existe um cinema nacional. O nosso cinema existe, é muito forte, só não tem público. E a grande questão aqui que a gente vai discutir é justamente essa criação do público. Então o objetivo desse vídeo é a gente sair do senso comum que a gente tem nas nossas conversas, de discutir por que o cinema nacional não é grande e tal, e a gente sair dessa resposta fácil do senso comum que a gente sempre dá, que o cinema nacional precisa de investimento. Óbvio que precisa, qualquer cinema precisa de investimento, mas como se investe em cinema, em especial no Brasil? Então eu dividi esse vídeo em 3 pontos, 3 categorias que eu acho essencial para o desenvolvimento, para o investimento no cinema. Em primeiro lugar, uma questão infraestrutural. O Brasil, apesar do tamanho continental que tem um número de salas no Brasil inteiro inferior ao que existe apenas na Flórida. Isso é muito pouco para um país de dimensões continentais. Então, o primeiro ponto para desenvolver o nosso cinema nacional é investir em salas de cinemas espalhados por todo o território, em especial no interior. É importante que isso aconteça e que isso aconteça de maneira controlada. Ou seja, não basta dar subsídio para grandes empresas colocarem salas de cinema, porque vai se espalhar cada vez mais o cinema americano. Então você acaba criando subsídio, vai lá uma empresa grande, coloca o seu cinema na cidade e vai passar um filme americano para essa pessoa. E cadê o cinema nacional? Aí tem a grande política que se utiliza hoje, que é a cota para cinema nacional dentro das salas. E aí você vai ver qual o filme que vai. É um filme da Globo Filmes. E a Globo Filmes basicamente é o cinema americano produzido dentro do território nacional. A gente quer que cinema independente brasileiro ganhe força. Como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, aumentando o número de salas e dando espaço nessas salas para o cinema independente. Ainda nesse primeiro ponto, a gente tem que ter em mente que o investimento em arte tem que ser público, sim. O capital privado não pode decidir o que é cultura válida para um país. Isso já gerou alguns problemas aqui no Brasil na Lei Rouanet, que tanto se critica pela direita, inclusive. Vamos ver como é que isso funciona. A Lei Rouanet é uma lei que ela vai tentar impedir com que haja corrupção no meio do caminho. Então o repasse de investimento para a obra de arte, ela vai sair diretamente da empresa para o artista. Mas isso funciona com dinheiro público. Na verdade, o imposto que aquela empresa ela já pagaria diretamente para o governo, na verdade ele seria transferido diretamente para o artista para produzir a obra de arte, e não passaria primeiro pelo governo para depois para o artista, e evitaria o processo de corrupção no meio do caminho. Só que o que acontecia no início? As empresas, elas decidiam o que era uma cultura válida. Elas não queriam vincular a sua imagem a filmes que fossem polêmicos. Então, um bando de filmes de comédia românticas da Globo Filmes começou a surgir a partir da Lei Rouanet. E os cinemas brasileiros foram explodidos desse modelo de filme. Esse repasse de impostos das empresas diretamente para o artista é positivo, é bom. O problema está em vincular a imagem da empresa no filme, porque o dinheiro é público. O dinheiro sai do imposto diretamente para o artista, mas aquele imposto iria para o governo, então é um dinheiro público. Não tem por que ter vinculação de imagem de empresa. Então a melhor forma de combater essa escolha do que se patrocinar, a escolha para onde vai o dinheiro, a escolha do que é arte válida é desvincular a imagem da empresa do filme, sendo que ela está pagando com dinheiro público, não é o dinheiro da empresa. E esse investimento ele tem que ser feito em cinema independente, em cinema de gênero, cinema histórico, que falta muito no Brasil, e que valorize uma estética que seja bastante heterogênea, mas que seja nacional, não adote modelos padronizados e importados. Dessa forma a gente consegue combater
um pouco o imperialismo cultural que se impõe dos Estados Unidos para a gente. Não quero dizer aqui também que não é para trazer filme americano, porque filme americano tem público, as pessoas gostam de assistir, mas precisa se criar público para o cinema brasileiro e para o cinema brasileiro independente, nacional, em sua excelência. Mas vamos lá, vamos para o segundo tópico, porque só investimento não cria público. Certo? Não adianta eu investir em cinema nacional e não ter ninguém para ir assistir. E o segundo ponto é justamente a internacionalização do cinema brasileiro e a propaganda. Já vem ocorrendo aqui no Brasil com bastante força a entrada dos cinemas brasileiros nos principais festivais do mundo, como Cannes, Berlim, Veneza, Locarno e etc. E também o Oscar. Isso é importante se dizer. Porque por mais que os festivais sejam mais importantes em termos de abrangência artística, internacionalização, o Oscar é o elemento mais importante para a criação de público. Apesar de ser uma premiação do cinema americano, ele ali premia o cinema estrangeiro. Por que é importante a participação do cinema brasileiro nesses festivais pelo mundo? Justamente porque essa participação cria, através de marketing e propaganda, o interesse pelo filme que está lá concorrendo. Então a gente viu, por exemplo, recentemente isso acontecendo com Aquários, onde o filme ganhou bastante visibilidade depois de Cannes, ganhou Sydney, ganhou tudo e ganhou um público bastante interessante. Mas a gente vê um sujeito que parece que quer boicotar o cinema nacional e impede a sua entrada no Oscar, não escrevendo o filme para concorrer, colocando o Pequeno Desastre lá para concorrer. O que esse sujeito não entende é que Aquários concorrendo ao Oscar poderia ser uma grande oportunidade para criar público para o cinema nacional, interesses individuais em diretores, que é o que falta aqui no cinema nacional também. Então, interesse pelo Kleber Mendonça, interesse pela Ana Mulaert, que também quase entrou no Oscar lá pelo Que Horas Ela Volta. Essa é a questão. Esse sujeito, quando não coloca Aquários para concorrer, que inevitavelmente era o melhor filme brasileiro, e por questões políticas ele não coloca, o que ele está criando nesse processo é um boicote à criação de público no Brasil. E é importante também que haja propaganda para que as pessoas saibam que esses filmes brasileiros estão lá concorrendo. E por último é educação. Deve-se repensar a educação brasileira, porque nós vivemos num período, numa era da imagem. Então a criação de público, em especial, ela começa na escola, na apresentação de uma estética nacional, na apresentação dos seus artistas, não só no cinema, mas em geral. Mas como vivemos numa era da imagem, o cinema se mostra cada vez mais necessário para se estudar a cultura e, consequentemente, introduzir uma ideia de nação. Nesse quesito, por exemplo, eles têm os nossos irmãos aqui, a Argentina, muito à frente da gente. Lá eles introduziram o cinema nas escolas e a gente pode ver os resultados, né? O cinema argentino cada vez mais ganhando espaço pelo mundo, com filmes fantásticos. E isso é resultado, porque dentro do território argentino, o argentino vê o seu cinema e discute o seu cinema, conhece os seus artistas, conhece os seus diretores, e o Brasil não. Essa introdução do cinema na escola e essa ampliação do que é a arte brasileira, a estética brasileira, acaba por impulsionar aquele cinema independente que a gente falou no início. Então, se não basta só investir, porque não vai ter público, se a gente investe na escola para a criação desse público para o cinema independente, automaticamente o cinema independente ele cresce junto. E o cinema independente crescendo junto, tendo público para ele, esse cinema chega nas salas. Esse cinema chegando nas salas e tendo as pessoas na escola lá estudando o cinema, estudando a imagem, não só o cinema, mas a imagem em si, incentiva a gente criativa a entrar nesse mercado, cria mais emprego e desenvolve o cinema nacional. Dessa maneira, investindo no nosso cinema e na criação de público no Brasil, a gente diminui esse imperialismo americano. Os filmes vão continuar existindo, o cinema americano vai continuar aqui, mas assim como a Argentina, a gente vai assistir os nossos filmes, e os nossos filmes independentes, e não essas comédias pasteurizadas que são cópias do cinema americano, só que são feitas aqui. Única e exclusivamente, essa é a diferença. Então é isso, esse foi um vídeo um pouco diferente, a gente discutiu um pouco de política, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal, segue a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, vai estar tudo aqui embaixo para que vocês possam acompanhar. E é isso, assiste nossos últimos vídeos também, valeu!